Olá, quarta-feira, 1º de outubro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeitura de Fortaleza entrega a requalificação do CRAS do Serviluz no bairro Cais do Porto. Dos 22 CRAs que estão sendo reformados pela gestão, o equipamento é o primeiro a ser entregue. Linhas de ônibus suspensas voltam a circular nesta quarta-feira. A retomada foi anunciada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. E a Prefeitura reabre o posto de saúde no Conjunto Ceará com capacidade para atender 18 mil pessoas. Este é o 5º posto reformado entregue pela atual gestão. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, anunciou para hoje o retorno das 25 linhas de ônibus que foram suspensas por uma decisão unilateral do Sindônibus. Notificamos o Sindônibus e demos 24 horas para que eles pudessem retornar o serviço. E aí eu posso comunicar a vocês de que amanhã estarão sendo retornados todos esses serviços, comunicados que nós já fomos pelo presidente do Sindônibus, agora há pouco fomos comunicados e amanhã estará retornando para a população fortalezense. Como é que é feito toda a estrutura de transporte coletivo de Fortaleza? O Estado ele tem um subsídio, porque tem a redução de 50% de ICMS do diesel, ele tem 10 subsídios, essa redução de 50%, além disso, mas a isenção do IPVA para a sua frota, para a frota do Sindônibus, fazendo um total de 4 milhões, e os 50% do ICMS do diesel faz um valor de 20 milhões, só aí são 24 milhões, e nós da Prefeitura de Fortaleza, a gente paga um subsídio mensal que faz durante um ano um valor de 174 milhões. A Prefeitura de Fortaleza entregou o primeiro centro de referência de assistência social totalmente requalificado da atual gestão. O CRAS Serviluz vai atender mais de 5 mil famílias da região com a estrutura ampliada e serviços modernizados. O novo CRAS Serviluz está de portas abertas para receber a comunidade. O equipamento foi reformado e modernizado para oferecer mais conforto e eficiência. Aqui vão ser realizados mais de 14 mil atendimentos por ano, beneficiando famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. É muito bom, viu? Porque ali era muito longe, aqui é mais perto. Para a população do Serviluz, entendeu? Dei maior valor. Muito bom, viu? Porque ela já estava precisando mesmo. Tá lindo, maravilhoso. Agora que nós vem mais, fez uma reunião. Já gostava daqui, agora quando me disseram, chegou, pulei. Corri pra cá logo na carreira. Adoro aqui, meu filho. Jesus abençoe quem abriu e vai fazer tudo na vida por nós. O CRAS Serviluz atenderá diretamente moradores dos bairros Cais do Porto, Praia do Futuro 1, de Lourdes e parte do Vicente Pinzon. Essa é a primeira de 22 unidades a passar por requalificação em Fortaleza. É o primeiro equipamento que nós estamos entregando recuperado, todo ele recuperado na nossa gestão. A secretária Gabriela fez uma força-tarefa para que a gente pudesse recuperar, reestruturar toda a assistência que quando ela recebeu estava completamente sucateada. Sucateada em número de profissionais, sucateada nos seus espaços físicos e nós iniciamos, capitaneada por ela, iniciamos uma recuperação. Além do atendimento socioassistencial, o CRAS é a porta de entrada para diversos serviços da Prefeitura. O espaço foi pensado para apoiar e acolher cada família do território com mais dignidade. É uma população que precisa bastante e que estava com muita dificuldade de acessar desde o ano passado. Quando a gente assumiu, isso daqui estava com a interdição da Defesa Civil, caindo aos pedaços, literalmente, e aqui a gente entrega um equipamento completamente novo, um equipamento que não só a gente reestruturou o que já existia, como a gente aumentou salas de atendimento, apoio técnico, CAD único. Então, de fato, aqui a gente vai ver a assistência social trabalhar em toda a sua magnitude. Com a requalificação, a Prefeitura amplia a capacidade de atendimento, garante condições adequadas de trabalho para as equipes
e oferece um ambiente acolhedor para as famílias. O objetivo é que cada pessoa que chegue aqui encontre apoio, orientação e serviços que contribuam para melhorar a qualidade de vida. O giro segue agora até o Conjunto Ceará, onde a Prefeitura reabriu o posto de saúde do bairro com capacidade para atender 18 mil pessoas. Este é o 5º posto reformado entregue pela atual gestão. Uma demanda da população que já durava décadas, a reforma do posto de saúde Maciel de Brito, no Conjunto Ceará, iniciada e abandonada no segundo semestre de 2024, foi retomada pela atual gestão municipal e entregue à população. A unidade ganhou nova coberta, novas instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade e ambientes climatizados, mais conforto e dignidade para os usuários. Este é o 5º posto de saúde reformado pela atual gestão e entregue à população neste ano. Outros 24 postos de saúde também estão passando por reformas dentro do programa Saúde que Cuida, com melhorias na estrutura e também com mais oferta de serviços. Esse posto ele é um posto de um modelo bem diferente dos demais, né? Ele é um posto amplo, tem o centro de zoonose aqui também presente, então ele é um posto bem completo, tem vários consultórios aqui dentro, né? Dá para a gente fazer muito trabalho, tem 4 equipes, está aumentando para 5, mas a gente ainda deseja que aumente, se Deus quiser, até o fim da gestão, né, prefeita? A gente pretende aumentar mais essas equipes, que a ideia que a gente tem é que fique um quantitativo menor de pessoas para cada equipe. Assim, a equipe consegue assistir melhor ainda toda a população. No palco montado em frente ao posto, muitos agradecimentos. Sofia, que trabalha na unidade há 18 anos, foi convidada pelo prefeito e se emocionou ao destacar a luta do Conselho de Saúde para conseguir esta obra. Da gestão do último conselho, faz 8 meses que eu perdi a minha irmã, Annelise, presente, e ela era a presidente do conselho, está aqui minha mãe, e ela não está aqui hoje, ela está em espírito, e eu estou muito feliz, há 18 anos que eu trabalho aqui, e ela lutou muito, e também, ela nunca conseguiu entrar na obra para ver como estava o andamento, mas ela está aqui presente, a minha mãe representando, e eu queria dizer, prefeito, muito obrigada por isso. É um dos equipamentos mais antigos do Conjunto Ceará. Acho que é o primeiro, né, posto de saúde do Conjunto Ceará. Então, há mais de 40 anos que esperamos essa reforma. Porque muitas vezes aconteceram, o que a gente até brinca, costuma dizer, maquiagens, uma pintura, uma mudança de algumas coisas, mas obra mesmo, de reforma, derrubada e feito de novo, foi agora. Então, a gente está muito feliz. O prefeito cumprimentou usuários, trabalhadores, percorrendo toda a estrutura, já em pleno funcionamento. O compromisso é nós recuperarmos toda a nossa rede, estrutura física, estrutura de profissionais, medicamentos, enfim, os medicamentos estão praticamente todos eles regularizados, os profissionais nós estamos convocando, ex-FAGIFO, IJF, concurso RAPES, enfim, as organizações sociais também, que são importantes, e as estruturas físicas, nós estamos aí por etapa fazendo a recuperação dos hospitais, IJF, Hospital Nossa Senhora da Conceição aqui no Conjunto Ceará, Hospital da Mulher, que nós estamos recuperando, as UPAs, que nós também estamos recuperando, e os postos, os CAPs, que nós estamos recuperando. Nós temos aí 16 CAPs em Fortaleza, que estão passando a grande maioria por reformas, e também os postos de saúde. Além do posto de saúde, também foi entregue à população a unidade de zoonoses totalmente reformada e equipada. E mais entregas já estão programadas. Nós acabamos de entregar estamos daqui a 3 meses, nós deveremos estar entregando o Pontes Neto, que é um outro aqui no Conjunto Ceará. Também iremos entregar no início do ano o Nossa Senhora da Conceição, que aí já é um hospital. Enfim, toda a rede passando por essa reestruturação, tendo em vista a importância de a gente proporcionar melhores condições de trabalho para os nossos profissionais, assim como também melhores condições para aqueles e aquelas pacientes que demandam a nossa rede.
A AGFIS concluiu a operação de demolição de estruturas irregulares no litoral oeste de Fortaleza. Mais de 200 construções foram removidas em uma ação solicitada pelo Ministério Público do Ceará. Finalizamos hoje, aqui na orla do Vila do Mar, que compreende desde a Areninha do Pirambu até o Marco Zero, uma operação de ordenamento de toda a orla, conjuntamente com a SPU, com a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Conservação, Secretaria de Proteção Animal, e foi feito o devido acolhimento das pessoas através dos programas habitacionais da Habitafor, e foi retirado aqui em torno de 200 ocupações irregulares, dentre essas também ocupações que tinham como morada, e essas pessoas foram acolhidas, dado o devido encaminhamento para que todos tenham dignidade. E esse é o objetivo da Prefeitura de Fortaleza, tratar todos com humanidade para que tenhamos sempre uma Fortaleza capital de todos. Em alusão à Semana Nacional do Trânsito, a MC debateu mobilidade urbana no primeiro seminário de trânsito municipal. A priorização do transporte ativo e a importância da educação para reduzir lesões e mortes no trânsito foram discutidas. Este é o primeiro seminário de trânsito municipal e acontece no Cuca do Pici. O evento tem como objetivo ampliar o conhecimento, fomentar debates e desenvolver estratégias voltadas à segurança viária, além de estimular a cidadania entre os participantes. A MC de Fortaleza, a MT de Calcaia e outros órgãos municipais estão imbuídos aqui juntos para organizar esse evento tão importante, para congregar os profissionais que trabalham na educação, na fiscalização e na operação de trânsito. Diversos órgãos municipais estiveram reunidos. Durante o encontro, as intervenções desenvolvidas em Fortaleza no âmbito da engenharia de tráfego, da operação, da educação e da fiscalização ganharam destaque, assim como o foco no comportamento prudente dos motociclistas e nas percepções de risco. O grande desafio dos órgãos é de reduzir os números de lesões e mortes no trânsito. O município de Fortaleza, com os outros municípios da região metropolitana, do interior do estado do Ceará e o próprio Detran do Ceará, estamos aqui com esse objetivo comum de salvar vidas. Então, acreditamos que o trabalho integrado, através da educação, mas podendo se estender também para as outras áreas, como operação e fiscalização, isso vai trazer resultados duradouros e eficazes. O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes, não saia daí. Giro Fortaleza de volta e eu recebo aqui no estúdio a defensora pública e presidenta da ADPEC, a Kelviane Barros, que vai lançar este mês um livro chamado Sob Vigilância, né, Kelviane? Quer dizer que a gente está toda hora, todo momento sob vigilância de quem? Bom dia. Bom dia, Daniela. Estamos sob vigilância de todo mundo. Na verdade, é muito comum nós entregarmos os nossos dados, as nossas informações pessoais em vários ambientes. Tanto para empresas, quanto para o próprio Estado. Inclusive, em relação ao Estado, nós somos obrigados a dar algumas informações de censo, né, para que ele possa executar suas políticas públicas, mas as nossas informações estão aí e a gente não sabe ao certo até onde elas vão e o que está sendo feito exatamente com essas informações. Então, nós lançamos esse livro para falar um pouquinho sobre isso, sobre como é importante a gente manter uma proteção sobre os nossos dados e quais são os riscos quando, eventualmente, eles são mal utilizados, né? E como proteger esses dados? Já que muitas vezes a gente entra numa página, pede um monte de dados, se você não passar os dados, você não consegue avançar. Como é que a gente consegue essa proteção? Fazer um critério de onde você vai colocar esses dados e quem são as empresas em que você confia, em que de fato vai ter um uso adequado desses dados. Desde que a gente teve esse grande volume, né, de dados circulando, e nós observamos os primeiros riscos decorrentes disso, nós tivemos a edição de uma lei, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que fala exatamente quais são as hipóteses em que a gente pode ter a coleta dessas informações e o que pode ser feito com essas informações. Então, por exemplo, a LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que nós podemos utilizar os dados das pessoas que dão esses dados com consentimento, quer dizer, elas estão bem informadas de que estão dando seus dados e elas consentem, elas autorizam que esses dados sejam tratados, sejam utilizados, ou então para fins de política pública do Estado, para fins de pesquisas científicas, entre algumas outras hipóteses. Fora daqueles casos em que está determinado na LGPD, a gente não pode
pode ter essa coleta, esse tratamento e esse uso de dados. Então é importante que a gente fique atento se aquelas hipóteses que estão colocadas na lei, que já vieram para a nossa proteção, elas estão de fato sendo atendidas. Entendi. E ficar atento onde a gente está dando essas informações, porque a gente acha que são informações simples, mas no final elas sempre podem ser utilizadas, cruzadas com outras bases de dados que também existem, de outras informações. Muitas empresas elas compartilham aqueles dados, né? Isso pode acontecer. Eu fiz o cadastro numa empresa X, a empresa Y tem parceria com aquela empresa e troca aqueles dados. Isso pode acontecer? Somente nas hipóteses que estão previstas na LGPD. Então, por exemplo, se eu tiver a autorização do usuário para ver o compartilhamento, sim, pode. Se for para eu atender ao fim para o qual eu autorizei o uso daqueles dados inicialmente, então também pode. Entre algumas outras hipóteses que estão colocadas lá. O que a gente problematiza também no livro, Daniele, é que, muito embora a gente tenha a LGPD, que é uma lei de proteção já dos cidadãos, existe uma exceção que é extremamente importante. Ela diz que as normas da lei, elas não se aplicam ao poder público quando ele utiliza para fins de segurança de Estado, defesa nacional, segurança pública, investigação criminal. Então, dentro do ambiente de segurança pública, quando o Estado está nessa esfera, então ele não está submetido àquelas leis da Lei Geral de Proteção, Entendi. aquelas normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí, como fica o cidadão? Está totalmente descoberto? Ele não fica totalmente descoberto. Então, é isso que nós colocamos aqui, porque inclusive hoje a nossa Constituição garante a proteção dos nossos dados, né? Então, isso também vale para o Estado. Entendi. Tem crescido muito esse uso indevido dos dados? Tem crescido ações na Justiça em relação a esse uso indevido desses dados? Sim. Existem duas questões que nós problematizamos, na verdade. Uma primeira e aqui é o que eu trato especialmente no meu livro, voltando aqui para o Estado e para a segurança pública. Algumas vezes, uma das tecnologias que são utilizadas é o de reconhecimento facial. Por que eu uso reconhecimento facial? Para reconhecer pessoas que são foragidas, ou então para outros fins também, para reconhecer pessoas que estão desaparecidas. Mas algumas vezes esse sistema de reconhecimento facial falha. E aí, quando ele falha, uma pessoa pode indevidamente ser detida, ter restringido direitos. Então, isso dá direito a indenizações, a reparações, né, quando acontece indevidamente. Então, esse é um dos riscos. E à medida que nós vemos a ampliação desse uso, nós vemos esses problemas que vão surgindo também. Mas qual é a questão? Hoje não existe uma transparência sobre o quanto está sendo utilizado e quem são as pessoas que estão sendo indevidamente atingidas e quais são as medidas de segurança que nós estamos tomando para que esses casos de invasão indevida não se repitam. Entendi. E é um livro de fácil entendimento, de uma linguagem mais simples, mais voltado para o mundo do jurídico? Isso aqui é o resultado da minha tese de mestrado. Então, ele tem uma análise jurídica, de fato, mas especialmente do meiozinho do livro até o final, qualquer pessoa tem um fácil entendimento sobre quais são os riscos que a gente corre e quais são as soluções que nós propusemos, né, dentro da nossa obra. Entendi. O livro ainda vai ser lançado? Quando vai ser esse lançamento? Em que local? Quem se interessar, que quiser acompanhar? Ele já está à venda, né, dentro da editora Juspódio, mas nós vamos ter um lançamento oficial na Defensoria Pública do Estado do Ceará, minha casa, Defensoria, né, eu sou defensora, e nós vamos fazer um lançamento no auditório Jesus Xavier de Brito no dia 17 de outubro, às 15 horas. Então, ficam todos convidados, lá a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o livro. É seu primeiro livro? Gostou da experiência de escrever um livro? Eu amei. Eu estou só esperando a oportunidade da Defensoria me dar mais uma folguinha para eu fazer continuar a pesquisa que é extremamente interessante. Engajar o segundo livro, né? Isso. Pois tá ótimo. Obrigada pela participação. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Eu que agradeço. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.